Fala aí, pessoal. Tudo jóia? Galera, depois aí de umas semanas de veranico aqui no meio do inverno curitibano, Curitiba resolveu esfriar de novo. E hoje tá frio, tá úmido, né? Domingo à noite, Dia dos Pais. E o batel tá bem mais vazio do que normalmente fica, né? E eu tô começando aqui pela Comendador Araújo, né? Vou andando até a Praça da Espanha. E eu gosto dessa região porque ela tem muito essa mistura de Curitiba que eu curto muito, né? Tem prédio novo, tem restaurante, tem cafezinho, casarão antigo, tem muita árvore, luzinha amarela. E numa noite assim, né? Fica ainda mais bonito. E eu queria aproveitar essa caminhada para responder uma coisa que eu tinha muita curiosidade antes de vir morar aqui. Afinal, como que é viver, né, o inverno de Curitiba de verdade? Porque eu vim do Pará, então o frio para mim era quase que uma ideia. E hoje eu sei, né, que tem essa parte bonita do inverno, só que tem algumas coisas que ninguém te conta. E eu queria aproveitar para contar para vocês hoje como é que foi minha experiência, né, vivendo aqui esse segundo inverno e as coisas que eu fui me adaptando aí que talvez possa ajudar alguém, né, que esteja querendo vir aqui para Curitiba ou tenha curiosidade de saber como que é, ou para quem simplesmente gosta aí desse tipo de vídeo. E antes, galera, o canal tá chegando em 80 inscritos, né? Eu realmente não achei que isso ia acontecer aí tão rápido. Então, obrigado a todo mundo que chegou, comentou e decidiu, né, acompanhar esse projeto aqui junto comigo. E se você caiu aqui agora, considera aí se inscrever, deixar seu like, vai fortalecer demais aqui o canal. Então, bora falar de frio. Primeiro ponto, pessoal, Curitiba é fria? É considerado uma cidade muito fria, principalmente quando a gente considera aí, né, os padrões brasileiros aí de cidade, tá? Não é à toa que Curitiba é considerada a capital mais fria do país. Mas eu acho que existe uma imagem meio exagerada, né, de que o inverno inteiro aqui é 0 graus, porque não é. Na prática, as mínimas mais comuns aqui ficam em torno aí de 13 graus, né? Durante o dia vai dando uma esquentada, fica em torno de 17, 18, né? Dependendo dos dias faz mais calor e 0, 1, 2 graus eles acontecem, né? Tem dia que tem geada, tem as frentes frias aí que derrubam as temperaturas, tem madrugada muito fria, só que isso é mais exceção do que uma regra, tá? Não são 3 meses seguidos aí vivendo dentro de um freezer. E o mais doido pra mim é a questão da variação térmica, né? Então Curitiba é muito conhecida por ter essa amplitude térmica muito grande. Então, foi exatamente o que aconteceu agora, né? A gente teve vários dias quentes no meio do inverno e de repente esfriou de novo. Então uma coisa que eu aprendi aqui é olhar a previsão do tempo. Que sério, né? Eu olho praticamente todo dia, porque você pode sair com sol ao longo do dia, chover, esfriar de novo, e você precisa estar atento aí para não passar nenhum tipo de perrengue na rua. E agora, falando de mim, né? Eu achei que eu ia sofrer muito mais quando eu viesse morar aqui em Curitiba por conta do frio, né? Porque quando eu falava que ia sair do Pará e vir pra Curitiba, sempre tinha alguém pra falar: ah, mas tu vai congelar, né? É muito frio, vai se adaptar bem. E eu também pensei, né, que meu corpo ele ia estranhar demais esse clima novo, né? Afinal, eu vivi a vida inteira no calor, né? Então o frio sempre foi uma novidade pra mim. Só que eu descobri o contrário, né? Na verdade, eu tolero muito melhor o frio do que o calor, né? No calor, eu suo muito, né? Então fazer essas coisas de casa, né, cozinhar, limpar a casa, andar na rua, praticar exercício físico, dependendo do dia, né, eu já terminava ali esgotado, né, muito cansado. E no frio, eu acho que eu funciono muito melhor, né, tem dia que eu saio de short, tem dia que eu tô com uma camada de roupa, eu vejo gente aí completamente empacotada, então eu não sou uma boa régua aí pra dizer se o frio tá insuportável. E isso é importante, porque o frio ele é muito pessoal, né, o mesmo dia que pra mim tá gostosinho ali, pode ser péssimo aí pra outra pessoa. Por isso que eu não acho que dê pra perguntar só se Curitiba é boa pra morar, sabe? Tem que perguntar também se esse clima ele combina com você. E eu sou suspeito, né? Porque eu romantizo muito o inverno. Eu gosto de rua molhada, eu gosto de vento gelado, né? Eu gosto de caminhar. E pra mim, né? Esse batel, né? Esse bairro aqui vazio, com essas luzes, essas árvores, né? Tem uma estética muito de Curitiba. E o frio também, ele cria uns hábitos que eu adoro, cara, eu curto muito, né, o cafezinho, o chocolate quente, você toma ali uma sopa, né, de janta, pra quem fala aí que sopa não é janta, tá, eu discordo. Tem o quentão, tem as feirinhas, né, tem restaurante, mas eu também gosto de sair no frio, tá, ir pros parques, né, andar em praça, caminhar pela cidade, inclusive eu acho que isso muda completamente aí Curitiba, tá, algumas semanas atrás a gente tava aí no meio desse veranico, então os parques estavam extremamente lotados, muita gente na rua, né, muita gente até mais tarde pela cidade, e hoje tá aqui o contrário, né, a cidade parece ter essas duas personalidades aí dependendo do clima, né, e eu gosto muito desse dualismo.
Só que aí vem uma parte menos Instagram do inverno, né? Porque gostar de frio na rua é uma coisa. Agora, quando você passa a morar nele, aí já vira uma história completamente diferente. Porque tem a parte, né, da roupa que demora pra secar, a toalha que fica úmida, né, o piso que fica gelado, a parede que fica fria. E pra gente, né, eu acho que o maior aprendizado foi a questão da umidade do mofo. Foi uma coisa assim que eu nunca tinha precisado administrar antes, né, desse jeito. E hoje, né, a gente tomou algumas medidas para tornar, né, essa experiência do frio aqui em Curitiba mais tolerável, né? Então a gente comprou alguns termigrômetros, eu vou deixar a foto aqui na tela para vocês, que mostra, né, a temperatura e a umidade do ambiente. Então a gente sempre compara, né, com a temperatura e a umidade lá de fora. Então se a umidade lá de fora tiver, né, mais baixa do que dentro de casa, a gente abre as janelas para deixar ali, né, a casa respirando. Se não, a gente deixa ali fechadinho, porque não faz sentido você jogar, né, mais umidade para dentro de casa. Nós compramos também uns desumidificadores elétricos, eu acho que foi uma das melhores coisas que a gente fez, que é bizarro ver a quantidade de água que vai juntando ali no reservatório, então é bastante eficiente e tá surgindo efeito, né? E nos armários, a gente utiliza aqueles potinhos anti-mofo, que é bem comum você encontrar aqui nos supermercados, né? As coisas, né, que a gente vai deixar guardada por muito tempo, a gente comprou alguns sacos a vácuo, vai tirando ali com o próprio aspirador de pó e você deixa ali guardado para não juntar mofo, né, nenhum tipo de bolor, preservar ali o cheirinho gostoso da roupa lavada, enfim, do que você esteja ali guardando. Enfim, né, pequenas adaptações que a gente foi realizando. E foi aí que eu entendi, né, por que o pessoal pergunta tanto se apartamento, se a casa em Curitiba pega sol. Porque antes eu pensava que era somente pela questão da iluminação. Só que no inverno, gente, o sol ele muda muito a sensação que você tem de frio, de umidade, né? Então ajuda muito quando o local ele pega sol. E roupa também foi um aprendizado, né? Eu achava que era só comprar um casacão ali pesado e pronto. E hoje eu acho que é muito melhor quando você trabalha em camadas e dependendo da temperatura do dia. Ao longo do dia pode ir esquentando, você vai tirando ali uma camada, deixando sua temperatura térmica tranquila. E hoje, né, eu sei que existe aí os casacos bonitos, os casacos que a gente geralmente compra para viagem, e existe aquelas roupas que realmente vão ser eficientes aí no dia a dia, né? Então quando você passa a morar no frio, você meio que aprende isso aí na prática. E em casa, né, a gente comprou também algumas roupas de cama, né, edredom, umas mantinhas, né, para tornar, né, essa experiência aí mais tranquila. A gente também comprou um aquecedor elétrico, só que sinceramente a gente utiliza muito pouco, porque essas outras coisas já conseguem suprir ali a nossa necessidade, mas tem gente aí que realmente precisa para se manter aquecido ao longo do dia dentro de casa. E o chuveiro lá de casa, né, ele é a gás, então o banho no inverno pra gente é tranquilo, só que o problema, né, é que a conta também percebe que é inverno. Você usa mais água quente, né, às vezes usa mais aquecedor, você usa mais desumidificador, então tudo tem um custo, né, o conforto ele vai ter um custo que eu realmente não pensava quando eu romantizava morar no lugar frio. Mas nada disso virou um grande sofrimento pra mim, tá? Só virou parte da rotina e eu acho que essa é a grande diferença. Não dá pra gente esperar que mudar de estado, mudar de uma região vai ser a mesma coisa do que a gente morava, né? Na nossa casa, em outro clima. Então existe aí, exige, né, essas adaptações pra essa nova rotina, pra esse novo clima e faz parte. E aí eu volto naquela pergunta, né? Esse clima é pra todo mundo? Eu acho que não, tá, gente? Porque, por exemplo, eu gosto de céu cinza. Tem gente que depois aí de 3 dias de muita chuva já não aguenta mais, né? Eu gosto de sair e sentir esse vento gelado. E tem gente que odeia ter que colocar aí casaco pra qualquer coisa. Então, pra mim, né, sair de uma região muito quente e vir pra cá melhorou muito meu conforto no dia a dia. Pra outra pessoa pode fazer aí exatamente o contrário. Então, clima é também qualidade de vida, né? Só que qualidade de vida não é igual pra todo mundo. E eu acho que essa é uma coisa muito importante pra quem pensa vir morar aqui, né? Não olhar só a questão do emprego, dos parques, da segurança, do transporte, né? Tem que pensar em como que você vive, porque o clima, ele entra na sua casa, ele entra na sua rotina, ele muda a sua forma de viver. Pessoal, a gente tá chegando aqui na Praça da Espanha, né? E outro dia, isso aqui ele poderia estar bem mais cheio. Hoje que tá frio, domingo à noite, né? Dia dos Pais, tá essa paz toda. E eu acho que essa caminhada, ela resume muito bem minha relação aqui com o inverno, né? Antes de morar em Curitiba, eu conhecia o frio do casaco, da viagem, né? Dos cafezinhos, da foto bonita. E hoje eu conheço também esse frio, né? Da roupa que não seca, da umidade, né? Do termigrômetro, da conta de gás, da conta de luz e de olhar, né? A previsão antes de sair. Só que mesmo assim, eu continuo gostando. Talvez até mais hoje em dia. Só que de um jeito menos idealizado, né? Mais realista.
E eu não precisei simplesmente, né, aprender a gostar do inverno. Eu só tive que aprender a viver nele. E fazia parte aqui do pacote de se mudar para Curitiba. E agora eu quero saber de vocês, né? Vocês escolheriam viver num lugar mais frio ou num lugar mais quente? E quem mora em Curitiba, né? Qual foi a coisa que o inverno mudou na rotina de vocês? E se vocês têm alguma dica, né, para botar aqui nos comentários, podem colocar aí, gente, porque afinal eu ainda tô aprendendo, é meu segundo inverno aqui em Curitiba, tem muita coisa para ser aprendida. Mas, se você curtiu esse vídeo, né, deixe o seu like, considere se inscrever aí no canal, deixe o seu comentário. E se você caminhou até aqui comigo, muito obrigado, tá? A gente se vê no próximo vídeo. Um grande abraço, valeu!